Muito bom dia pra lá de especial. Os brasileiros terminaram invictos na abertura da primeira rodada da fase de grupos das Copas Continentais. Pela Libertadores, o Fluminense ficou no 0-0 com o La Guaira na Venezuela. Já o Cruzeiro derrotou o Barcelona em Guayaquil, graças ao oportunismo de Matheus Pereira. Na Sul-Americana, sem Renato Gaúcho com os reservas, o Vasco não mexeu no placar diante do Barraca Central na Argentina. E no Uruguai, a tempestade não foi problema para o São Paulo, que venceu o Boston River por 1-0 com um gol de Bobadilla. Hoje, Grêmio, Atlético Mineiro e Santos começam suas caminhadas fora de casa. De volta à Libertadores, o Mirassol estreia na competição no Maião contra o Lanús. O Flamengo enfrenta o Cusco sem 5 titulares, a mais de 3.000 metros de altura. Já o Palmeiras, na Colômbia, tenta manter a invencibilidade sobre o Júnior Barranquilla. E o Corinthians, que embarca daqui a pouco para a Argentina, apresentou o Fernando Diniz. O treinador falou sobre suas broncas públicas e defendeu a permanência de Memphis Depay no timão. Eu espero, de fato, que ele fique. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o futebol brasileiro, porque é um jogador, uma superestrela mundial. É um jogador que, desde quando ele chegou no Corinthians 24, ele foi muito importante, sabe? Naquele momento, quando ele chegou e o que aconteceu já em 24. Nós sabíamos e soubemos porque é que perdemos e hoje sabíamos aquilo que tínhamos de fazer para ganhar. A equipa teve, de facto, um comportamento muito bom, um comportamento à altura daquilo que é a competição, porque esta é uma competição onde a margem de erro é nenhuma. Que más aspiran a avanzar en el torneo por presupuesto y demás, buscan ganar en distintos escenarios, entendiendo que ningún partido es fácil. Hicimos el mérito suficiente y bueno, el resultado es lo que es, ¿no? Un 0-0. Eu acho que a gente termina o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Então acho que a gente produziu, inclusive, para sair daqui com a vitória. Então a gente sai daqui com um gostinho que um pouco amargo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Tem muitos jogadores que a gente vai podendo dar experiência e minutagem para que eles amadureçam mais rápido. Eu digo que é a mesma coisa que tu embrulhar uma fruta ali num papel para que ele amadureça mais rápido e a gente possa utilizar com mais frequência. E nos embalos da vitória do São Paulo na Sul-Americana, a gente começa com o Cicinho. Bom dia, Cícero João. Muita chuva, vento. Era uma condição climática estranha lá no Uruguai e o São Paulo fez 1-0 e começa com o pé direito a sua caminhada continental. E aí, tá mais tranquilo, mais animado? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Mas assim, se animar com um jogo daquele ali é difícil, porque foi um joguinho duro de assistir, de fazer, mas assim, o São Paulo tá dentro da normalidade, né? Copa Sul-Americana, Libertadores. Viu, Ronaldo? A língua, o idioma não nos complica, mas vocês se borram. De São Paulo, não. São Paulo impõe respeito mesmo com o time misto. Fica na B aí. Olha, eu não sei se tem alguém mais feliz aqui do que Edu Dracena, que apesar dos problemas gerais do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, quando o Arthur Jorge começa uma competição, vence fora de casa, não é fácil enfrentar o Barcelona em Guayaquil, torcida fervorosa, e o Cruzeiro fez 1-0 e volta feliz. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Com certeza, depois de ser goleado aqui diante do São Paulo. Por quem? Por São Paulo, pelo tricolor aí, São Paulo. Deus te abençoe. Mas eu acho que esse jogo foi a virada de chave, viu, Renata? Porque ontem os cruzeirenses saíram orgulhosos do jogo de ontem, principalmente pela atitude que os jogadores tiveram ontem em campo. Edu, pegando o gancho aí na sua expressão, virada de chave, Ronaldão, Diniz é a virada de chave para o Corinthians na Libertadores e na temporada? Bom dia! Bebida Renata
Renata está de rede hoje, está deitada na rede. Eu não sei se a minha rede foi feita no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, lugares que eu amo. Da Renata. E esses perninhas aqui do programa, eu estou dinizado, como eu disse ontem. Que palavras... Ô, Diniz, você tá aí porque você quer, igual a Renata, tá aí porque o seu lugar é aqui, ó. Palavras fortes para um time forte, para colocar um time na luta. Porque esse time que tava com o Dorival aí, tava numa manhaca desgramada. Parabéns ao Marcelo Paz pela contratação do Diniz. E Diniz vai dar certo no Corinthians. Pode escrever aí. Pode me cobrar. Daqui 2 meses. E aí, você já deu uma olhadinha no seu adversário platense? Não, eu dei uma olhada nesse busto lindo. Não basta ser bruto, tem que ter busto. É, bebê? Ai, que busto lindo. Parece o Zenon, pô. É Ronaldo, rapaz. Ronaldo? Rapaz, homenagens que a vida não tira, né, Ronaldo? não tira, bebê. Eu tô com você. Se você tá aqui, você quer. Você tá aqui, ó. Meu coraçãozinho. Os jogadores do Corinthians poderiam olhar essa história, talvez buscassem inspiração. De garra, de luta, né? Menos da disciplina, viu? Que aí não era o forte do Ronaldo. Mais ou menos. Olha lá. Ai, é tão bom ser profissional. Hoje não vou sofrer, não vou pra lado nenhum, só acompanhar, com olhos atentos, com bastante atenção mesmo, os jogos da Libertadores e da Sul-Americana e a participação brasileira. Foi legal pro Cruzeiro, lá em Guayaquil, diante do bom time do Barcelona, que já aprontou muito por aí. 1-0, gol do Matheus Pereira, assistência do Wagner. E o Cruzeiro volta com os 3 pontos e inicia com tudo a caminhada na Libertadores, para esquecer um pouco do brasileiro. A reestreia do Cruzeiro na Libertadores começou já na busca do gol. Caio Jorge, no latereio do Fagner, parou em Contreras. Na melhor chance do Barcelona, ainda no primeiro tempo, Benedetto mandou para fora. Já a cabeçada do Matheus Pereira foi sem perdão. Subiu sozinho para colocar o cabuloso na frente do placar. E daí para frente foi praticamente o abafa do Barcelona. E nessa sequência, Gerson acabou sendo uma vítima. Foi substituído, com dores e muito frustrado. Voltando ao jogo, foram 12 finalizações do Barcelona, só no segundo tempo. E a defesa celeste segurou todas. Chico da Costa teve a chance de acabar com a partida. Chance que ele mandou para a lua, junto com a bola. Placar final, Barcelona 0, Cruzeiro 1. E a equipa mostrou caráter, mostrou personalidade. Foi também uma equipa que soube sofrer quando teve que sofrer. Temos que valorizar isso também. Mas acima de tudo em jogo jogado, foi a equipa que mais procurou jogar, a equipa que mais procurou ter o domínio do jogo. É claro que uma vitória alivia o clima, mas tem um problema que ainda precisa ser resolvido na Toca da Raposa. O volante Wallace, comprado pelo Cruzeiro em 2024 por 6 milhões de euros, foi cortado da delegação que viajou para o Equador porque mandou uma mensagem em um grupo de WhatsApp dos jogadores criticando o goleiro Matheus Cunha, após a goleada sofrida para o São Paulo. O Wallace é muito meu amigo e talvez as pessoas possam ter uma imagem dele diferente, mas é um cara que o grupo gosta muito dele. Talvez o jogador, quando ele não joga, ele tem pode ter uma postura diferente, mas o Wallace sempre dentro do nosso elenco, sempre quando precisou, ele nunca foi um cara que reclamou de nada. É um ato infeliz, infelizmente, eu até cheguei a falar que é um ato infeliz. Talvez ele foi falar com um amigo e acabou respondendo no nosso grupo. E quando aconteceu de imediato, ele já pediu desculpa. Eu tenho uma teoria que em Libertadores, vencer é o máximo, é a melhor coisa, sem dúvida alguma. Não interessa se joga bem, mal, qual é o tamanho do sacrifício, se defendeu mais, se conseguiu ter chances. E pela atual situação do Cruzeiro, sendo pressionado no Campeonato Brasileiro, zona do rebaixamento, vencer lá no Equador, eu achei um baita resultado, Edu. Acho que superou as expectativas. 1-0, perdeu chance, mas o importante era fazer esses 3 pontos. Não, Renata, você falou tudo, até porque o momento do Cruzeiro não é bom no Campeonato Brasileiro. Como eu falei no início, foi goleado para a equipe do São Paulo. Houve essa indisciplina, né, do atleta do Wallace juntamente com o grupo ali. Então, era um momento muito turbulento. Aí você entra em campo para jogar uma Libertadores e você tem uma postura totalmente diferente do que vinha acontecendo.
Eu acho que isso dá um alento para o torcedor, confiança também para os jogadores e também para o treinador começar a continuar trabalhando, porque a gente sabe que a equipe do Cruzeiro é muito boa tecnicamente, só que as coisas não estavam acontecendo. Ontem você vê uma partida do Matheus Pereira, não é só pelo gol não, o que ele voltou para marcar, o que ele deu chute para fora, voltou, recompôs ali na marcação, e o Fagner entrando, mostrando a sua experiência também. Então ontem o Cruzeiro, como eu falei na primeira também, virar a chavinha. Porque ganha do Vitória de 3-0, depois toma uma goleada do São Paulo e aí agora ganha fora de casa. Agora a gente vai querer saber qual é o Cruzeiro que vai seguir daqui para frente. Boa, Edu. Ronaldo, detalhes, não é? Se a gente for pensar, o próximo adversário no Brasileirão é o Bragantino, mas esse grupo que o Cruzeiro se encontra na Libertadores tem o Boca Juniors que venceu a Católica, então era importante também para o Cruzeiro vencer e começar a pontuar, não se desgarrar dos outros. O resultado foi excelente. Excelente, porque é um começo que você mostra ter cascadura na competição. Porque é como a gente cantou aqui, o Edu cantou a bola, aqui no Campeonato Brasileiro não está indo muito bem. Mas ontem deram uma resposta para o torcedor também, para o próprio treinador, que é um time que você pode cobrar, é um time que pode aguentar essas cobranças, é um time que pode jogar bem fora de casa, pode procurar o resultado. Depois no finalzinho também, quando viu que estava beirando aos 40, falou, opa, parou. Libertadores, vamos fechar a casinha. Eu vi o Fagner dando essa dura no time todo também. Assim que entrou, falou, não podemos tomar gol. E é assim que funciona. É todo mundo conversando, é um grupo forte. Você transforma um grupo forte nessas palavras também, ali na beirada do campo. Então, acho que o Cruzeiro agora acordou para o ano, né? Então, estamos em abril, mas acordou para o ano de 2026. Seria uma boa continuar assim. Cicinho, com você eu quero abordar um aspecto específico. Se tem alguém que conhece como vencer uma Libertadores, é o Arthur Jorge. Ele chegou há pouco tempo, ganha do Vitória, é goleado pelo São Paulo, mas na Libertadores, no trabalho que ele inicia realmente, deixou uma impressão boa para o torcedor. Exatamente. É um treinador que nós conhecemos, né? O trabalho dele e, assim, aquele resultado contra o São Paulo, eu acredito que foi, assim, algo atípico. O Cruzeiro não conseguiu desempenhar um bom trabalho, talvez tenha sido porque houve um desgaste na partida anterior, que o Cruzeiro se empenhou para ganhar, vinha sob pressão, aí você dá aquela relaxada quando você está convivendo com pressão, mas o Cruzeiro é isso daí, o adversário provavelmente entrou em campo e falou, olha, é um time que está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e não deu tanto crédito. E o Cruzeiro tem esses grandes jogadores. E o Arthur Jorge é um excelente treinador, ele está ainda implantando a maneira dele de trabalhar e com certeza esses caras vão entender porque grande jogador gosta de grandes partidas. E essa foi uma. E eles sobressaíram. Quando você ganha, os erros ficam escondidos, abafados. Mas e o gol perdido pelo Chico da Costa, que conhece bem a América do Sul, jogando lá na Bolívia? E aí, Edu? Era um gol que podia dar mais tranquilidade para a equipe cruzeirense. E até o primeiro lugar no grupo. E faz a diferença você classificar em primeiro, né, Renato? Você vê uma bela jogada ali, né, do Wederson, né, que fez ali. E o Chico da Costa acaba ali dentro do Wanderson, gol. né? Wanderson. Mas acaba fazendo. O Caio Jorge também errou no primeiro tempo. Errou uma também. Né? Bem lembrado. Bem parecido com o desse aí, mas assim, Renata, pegando um grupo como tem o Boca, né, tem um Católica também, qualquer diferença pode fazer uma complicação muito grande lá na frente. E esse Barcelona pode ganhar dos outros aí também. É um grupo bem equilibrado. Vamos falar do Fluminense, que teve a sua estreia na Venezuela diante do La Guaira. Ficou no 0-0 e, na minha opinião, reclama bem da arbitragem, que não viu uns lances pró-Flu, lances de pênalti. A estreia do Fluminense na Copa Libertadores da América poderia ter sido melhor. O tricolor foi até Venezuela encarar o Deportivo La Guaira e não conseguiu tirar o 0 do placar. Chances não faltaram. O que faltou mesmo foi efetividade. Aqui as equipes que mais aspiram em passar de fase são com certeza as que mais buscam em vencer em cenários distintos, entendendo que nenhuma partida é fácil. A melhor oportunidade da primeira etapa foi de John Kennedy, que completou o cruzamento de Canóbio, mas o goleiro Varela fez um milagre. Na segunda etapa, os brasileiros ficaram pedindo 2 pênaltis, um em cima de John Kennedy e outro em um possível toque de mão do zagueiro Riveiro, mas nada foi marcado. As oportunidades continuaram a aparecer. JK, na marca do pênalti, desperdiçou mais uma grande chance.
Fim de papo, Deportivo Laguaira 0, Fluminense também 0. Com o resultado, o Fluminense ocupa a segunda colocação do Grupo C da Libertadores com um ponto conquistado. Agora, no entanto, o foco é o Campeonato Brasileiro. Isso porque no próximo sábado, o Fluminense terá pela frente o Flamengo no estádio do Maracanã. Teremos a partida de sábado. Cada um está disputando pela zona da Libertadores e, bom, é como eu digo, nesse momento, termina um jogo e já temos que planejar outro a cada 24 horas. O Fluminense já tinha reclamado da arbitragem no jogo do Brasileiro contra o Coritiba e mais uma vez reclama agora na Libertadores e, na minha humilde opinião, reclama com muita razão. Ronaldão, ali a gente viu lances de pênalti, jogador que ganha 2 amarelos e não acontece nada. Realmente foi uma lambança, né? Tantos jogos de Libertadores Sul-Americana e a arbitragem vai ficando escassa e nem sempre a qualidade é o primeiro ponto quando o assunto é o árbitro. Cicinho, e aí? A gente tá mostrando os lances polêmicos. Eu daria pênalti. Daria pênalti porque ele nos dois? Nos dois. Esse daí é até mais do que o outro. Olha, mas, assim, gente. É muito nítido ele colocar a mão na bola, assim. Por mais que ele encolha, ele tá colocando o braço na frente da bola. Não, e ele faz um movimento de levar o braço também em direção à bola. Então, deveria ter sido recomendado o VAR. Alguém aí não marcaria pênalti esse braço, mão, tudo junto, misturado? Eu marcaria, com certeza. Também. Marcaria sim. E o VAR? Onde Na que hora você eu fiquei estava, esperando, VAR? pensei, vai ter uma revisão. E nada aconteceu. Ficou por isso mesmo. O Fluminense foi garfado ontem. A verdade é essa. Um juiz caseiro dando falta. Teve até expulsão. O cara deu um carrinho na maldade, no joelho do... De que acho que foi do aquele pequenininho lá, do Acosta. Do Acosta. Pô, um carrinho no joelho. E o Kennedy foi puxado dentro da área. Claro. Na cara do juiz. E o VAR dormindo. O Fluminense foi assaltado ontem no apito. Um juiz caseiro. Lembrou alguns aí, hein? Você acha... Aí, ó, mais um lance, ó. Você acha que só tem arbitragem ruim aqui no Brasil, é? Não, o cara foi tendencioso o jogo inteiro apitando pro time da casa. E uma viagem desgastante, mais de 6 horas em avião. Realmente, pro Fluminense, que vai jogar o clássico contra o Flamengo no final de semana. Ok, empatar fora de casa, dependendo dos resultados que você conquiste no Maracanã, tá tudo certo. Mas era um jogo que, na minha opinião, poderia ter saído vitorioso facilmente. E não saiu não por culpa do time, sim da arbitragem. Da arbitragem, chances de gols também, né? O goleiro também fez belas defesas, né, Renata? E o Fluminense ontem, na minha visão, ele não jogou tão bem como a gente esperava e pela qualidade que o time tinha. E tem ainda, né? Então, acho que deixou de ganhar aí 3 pontos que podia dar tranquilidade. Outro clube carioca que também ficou no 0-0 fora de casa, só que pela Sul-Americana foi o Vasco da Gama, sem o Renato Gaúcho, com vários jogadores poupados diante do Barraca Central. Não conseguiu vencer e jogou pro gasto. É isso. O resultado não foi ruim, mas, dadas as circunstâncias, deixou um gostinho de que poderia ser melhor. Eu acho que a gente termina o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Mesmo com um time totalmente reserva, o Vasco foi até Buenos Aires e comandou as ações da partida contra o Barracas Central, na estreia da Sul-Americana. Na melhor chance do primeiro tempo, Cláudio Spinelli parou na boa defesa do goleiro argentino. O Barracas Central chegou apenas uma vez ao gol de Fusato nos 45 minutos. Com as mexidas, o Vasco ganhou ainda mais volume na etapa final. A grande chance argentina caiu nos pés de Tobio, que foi travado por Hugo Moura e desperdiçou. A partir dali, o Vasco já comandava os ataques na casa adversária, até que Piug foi expulso com apenas 1 minuto em campo, depois dessa entrada em Nuno. E mesmo com um homem a mais, o gol não aconteceu. Fim de jogo, 0-0. Apesar de não ser o pior dos resultados, o empate não é confortável. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado avança de forma direta. No mesmo grupo G, Audax Italiano e Olímpia estreiam hoje, já buscando a liderança. Enquanto isso, o Vasco volta as atenções para o Brasileirão,
prioridade na temporada e enfrenta o Remo no Pará no próximo sábado. Era um contexto um pouco diferente, a gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa partida, para essa rodada. Então, eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade. Então, acho que a gente produziu, inclusive, para sair daqui com a vitória. Então, a gente sai daqui com um gostinho um pouco amargo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Pois é, gente, tem um detalhe aí, não é? Era um time bem reserva do Vasco, priorizando o Campeonato Brasileiro, jogo contra o Remo. O Renato nem foi, meio que largou o jogo. Só que as coisas foram acontecendo, né? Tinha um jogador a mais. Aí eu fiquei perguntando para vocês aqui, o que acontece com o Inestrosa, que fez uma Super Libertadores, arrebentou contra o Inter queria, o Cruzeiro também estava de olho, acabou no Vasco e não consegue jogar e nem ser titular quando a equipe é muito reserva, hein, Edu? Renata, tem jogadores que infelizmente levam tempo de adaptação, né? Infelizmente pode estar acontecendo isso, a adaptação aqui ao futebol brasileiro, a competitividade também, né? E da maneira como o Renato Gaúcho gosta de jogar. Lá na Colômbia, com certeza, era um dos grandes jogadores, né? Na seleção também colombiana. Eu peguei ele na base aqui do Palmeiras, onde ele teve um pouco de dificuldade para adaptação. Agora, no Vasco, ele vai ter que ralar muito, porque o Renato Gaúcho já falou bem claro que, né, jogadores assim, colombianos, equatorianos, têm um pouco mais de dificuldade em pôr a bola nos pés. E para adaptação também. Cicinho, o Vasco da Gama, eu não sei até que ponto ele vai valorizar a Copa Sul-Americana. Está disputando o torneio e a gente sabe que o brasileiro é uma prioridade. O Renato está deixando isso claro, pelo menos agora. E com essa escalação aí, sem sombra de dúvida, é algo que o Renato Gaúcho não vai se preocupar tanto, mas também não trazer uma pressão, né? Porque o Diniz tentou investir na Copa Sul-Americana na temporada passada e quando perdeu houve muita cobrança, protestos, né? Que o torcedor queria tanto que o Vasco disputasse uma competição sul-americana. O Renato Gaúcho está ao inverso. Ele está concentrando no Campeonato Brasileiro, que ele sabe que é a prioridade e provavelmente deve mesclar também com a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas a Sul-Americana, quanto mais ele conseguir colocar a equipe alternativa, acredito que ele vai usar. E o assunto agora é o São Paulo, Cicinho. Diante do Boston River, jogando no Centenário, no Uruguai, ventania, chuva, um clima atípico, o estádio vazio, o São Paulo reserva, fez 1-0, venceu e agora se concentra no Vitória no Campeonato Brasileiro. Tá bom, né, Cicinho? Praticamente sem torcida, sem brilho e com muito vento. Assim foi a estreia do São Paulo na Sul-Americana. Com um time misto, o tricolor fez um jogo bem travado com o Boston River, que até teve a primeira chance da noite com Yair Gonzalez, mas pouco ameaçou o gol de Rafael. A resposta veio com Ferreirinha, que cortou a marcação e bateu colocado para a defesa de Antunes. Cauli arriscou de fora da área e o goleirão só acompanhou. Mas o gol tricolor quase veio nos acréscimos do primeiro tempo. Ferreirinha mandou colocado no contrapé de Antunes, que se esticou todo para salvar. E André Silva não aproveitou o rebote. A etapa final começou um pouco mais animada. Ferreira cruzou na área, Cauli ajeitou para Tapia, que não conseguiu bater. E a bola voltou para o camisa 80, abriu o placar. Mas ele estava impedido e o gol foi anulado. Danielzinho experimentou de longe, Antunes fez a defesa. E para tirar o 0 do placar, só no talento individual de Bobadilha. O paraguaio limpou a marcação e bateu cruzado para fazer 1-0 para o São Paulo. Um belíssimo gol! Entra na área, dá um giro bonito fazendo um drible desconcertante no adversário. Manda um canhão de pé esquerdo, a bola bate no pé da trave esquerda e entra. Felizmente consegui driblar o cara e capricei bem na batida também. E com a sequência de jogo todo fica um pouquinho mais fácil também. Aproveitei a data FIFA também com a seleção e cheguei com um bom ritmo. E hoje acho que pela confiança que estou tendo também fiz uma boa partida e felizmente estou tentando evoluir jogo a jogo.
foi o suficiente para garantir os primeiros 3 pontos do tricolor na Sul-Americana. Em circunstâncias diferentes, né, com muita chuva, muito vento, né, o estádio vazio, né, que, né, poderia induzir a um relaxamento da equipe, mas viu uma equipe sólida, né, que conseguiu, mesmo com pouco entrosamento de jogo, né, com muito entrosamento de treino, mas pouco de jogo, fazer um jogo seguro, né, controlar o adversário e vencer fora de casa numa estreia importante. A estreia na Sul-Americana não teve o mesmo brilho da goleada contra o Cruzeiro, mas garantiu a Roger Machado a segunda vitória consecutiva depois daquela sequência de 3 partidas sem vencer pelo Brasileirão. Agora o elenco tricolor só volta aos treinos nesta quinta, de olho na partida de sábado contra o Vitória em Salvador. A prioridade, né, vai ser fazer ajustes, pequenos ajustes, né, e montar a estratégia para o jogo de sábado fora de casa, que é muito importante. Cicinho, ontem eu queria acompanhar até o final a entrevista do Roger, não deu, não sei, fiquei muito sono, muito cansada, muito tarde. Mas o importante é que o São Paulo venceu. E quando a prioridade não era esse jogo na Sul-Americana, e sim o Campeonato Brasileiro, e aí o que tá pegando, Ronaldo, hein? Mensagem aqui. Acharam o Arboleda. Acharam? Acharam. Agora acharam. Que bom, então a gente já fala sobre isso. Antes vamos falar do jogo, né, Cicinho? Mas o São Paulo, pelas adversidades, pela condição climática ruim, um adversário mais fechado, o goleiro estava inspirado, São Paulo fez um resultado importante. E começando de trás para frente, né, Renata? A respeito, eu acompanhei a entrevista até o final, porque eu tava fazendo o jogo. Não teve nada de novidade, nenhum linguajar difícil. Mas depois eu vou ter depois eu tenho lá uma tradução então para você fazer, mas não é agora. Tá mais simples, então deu para entender melhor. Mas assim, o São Paulo bem abaixo, uma equipe adversária. Eu fiquei imaginando, né? Se o São Paulo tivesse o dinheiro que tem o Palmeiras e o Flamengo hoje, talvez teria o quê? Ido no centro da cidade, distribuído ingresso para colocar um pouco de torcedor. Porque não tinha 250 torcedores, 200 mas também uma chuva, um vento danado, assim, quem vai ver isso? Irmão, mas e é um estádio que é grande no estádio, comer amendoim, tomar um suco, alguma coisa. Eu achei que era o Morumbi aí, porque tava chovendo, mas assim, campo vazio. O time do São Paulo é o time alternativo que não é entrosado, deveria ser entrosado, porque joga junto, né, treina juntos. Então, assim, eu esperava mais do Cédric, do Tapia, ali pelo lado direito, porque o São Paulo ficou muito penso pro lado esquerdo com o Enzo e com o Ferreirinho, onde saiu as principais jogadas. Se o Bobadilla não tivesse em campo, talvez o São Paulo não teria ganho a partida, porque era o cara que dava o toque de qualidade, porque o Cauli também não estava bem e também o André Silva pouco apareceu. Mas o São Paulo muito bem defensivamente, não sofreu nada porque a equipe adversária é muito limitada e o São Paulo conseguiu fazer um gol aí. O importante é os 3 pontos, mesmo com a equipe reserva. Ronaldão, uma perguntinha específica para você. O Ferreirinha está se credenciando para ser titular nessa equipe do Roger? Ontem era para deitar e rolar, né? Que parecia solteiro e casado ali, né? Aquele tempo, chuva, um jogo ruim mas eu vou te falar, com aquele corpinho do Ferreirinha contra o vento, irmão. Não. Correndo a subida. Aí pronto. É difícil. Resumindo o que eu ia falar, então. O São Paulo jogou contra o vento e a chuva. Porque o timinho ruim, esse River, por isso que o torcedor não foi, ninguém foi. Acho que nem a família dos jogadores foram lá assistir esse jogo aí. E pela transmissão, porque eu até mudei de canal, uma hora eu mudei de canal, lá que eu não aguentava mais. Os caras estavam falando assim, o Tri, não sei o quê, o Té é campeão, não sei o quê. Falei, mas é não o São é o Paulo Raí que tá jogando, Ronaldo. não é o Zete que tá jogando mais. Tem que falar do jogo dos meninos que foram lá e jogaram contra o vento. Agora os caras enfeitaram um pavão pra vender um pavão de um jogo morno, um jogo ruim. Você estava sentado em cima de 2 taças do ano passado e do início do você ano. Tá passando de competiçãozinha que não vale nada. Era pro São Paulo golear o vento ontem. Não goleou, foi 1-0. Foi isso. Tem tudo para se continuar nesse ritmo no jogo de volta aqui no Morumbi, o São Paulo aí sim golear. Porque pelas adversidades, pelo contexto da partida, eu até entendo esse 1-0, mas Edu Dracena, o São Paulo vai administrar a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Tá bem na tabela, segundo colocado, vinha de uma goleada em casa para cima do Cruzeiro. E a Sul-Americana vai levando do jeito que dá. Se ela se oferecer, se apresentar bem, ótimo. Se não, vai concentrar forças em outro lugar.
Eu também acho, até porque você vai colocando time alternativo, né? Não é time reserva, Ronaldo, é alternativo, entendeu? Então, ontem colocou um time alternativo com alguns jogadores titulares, né? Que você vê que realmente faz a diferença. O São Paulo, na minha visão, assim, tem um elenco bom para estar disputando essas duas competições, tanto a sul-americana como o brasileiro também. Então, ontem fez o mais a obrigação. O São Paulo tinha que ganhar, sim, ganhou. Agora, jogando aqui no Morumbi, vai meter uns 4, 5 nesse time aí. Ô, Ronaldo, menos de 5 eu não comemoro. O quê? Sim, você deveria aprender a lição, né? Mas tudo bem. Seguinte, fica na sua, vamos legal. olhar aqui o calendário agora, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Estamos de olho nos brasileiros. A primeira vez, dizem por aí que não se esquece. Não sou eu que estou dizendo, estou reproduzindo. O Mirassol vai ter a primeira vez a Libertadores, a primeira experiência em casa, no Maião, e recebendo o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, o Lanús. Pedreira. Apesar do Lanús ter desfalques, ainda é um time forte. Lá na altitude, o Cusco recebe o Flamengo mais de 3.000 metros de altitude. Outra pedreira, mais altitude do que o adversário. Bom, o Júnior Barranquilla não vai jogar em casa, vai jogar em Cartagena. Você conhece bem, né, Cartagena, né? Conheço a Colômbia, mi Colômbia, linda. Muito lindo o país. Júnior Barranquilla e Palmeiras, um bom duelo de Libertadores. E vamos para Sul-Americana. Na Sula, o Deportivo Cuenca do Equador é o adversário do Santos. O City Torque, Montevidéu City Torque, joga contra o Grêmio. Eu vou torcer para os uruguaios nesse, mas tudo bem, eu logo né? imaginei. Puerto Cabello. Olha, Puerto Cabello e Galo para finalizar aqui. Já apareceu uma imagem bonita porque vamos falar sim do Flamengo e desse compromisso contra o Cusco. O atual campeão da Libertadores estará em campo logo mais. O atual campeão da Libertadores estreia hoje na maior competição do continente, a 3.350 metros acima do nível do mar, contra o time local, que leva o nome. Há jogos em que as equipas jogam muito um futebol direto, não jogam um futebol muito de construção, dentro dos seus habitats que favorecem esse tipo de jogo. Mas é como eu disse, às vezes, por exemplo, a gente tem que fazer uma mudança estrutural de alguns jogadores que estão mais preparados para essas lutas, porque há outros que estão mais preparados para um Maracanã, com espaço, com coisa para jogar. Por isso deve haver a nossa gestão, mas é sempre bom relembrar que não existe facilidades hoje em dia no futebol, e não é só na Libertadores. Hoje em dia, o futebol, todos os jogos são difíceis. Essa será a primeira vez dos peruanos na Libertadores com este nome, já que até 2019 eram chamados de Real Garcilaso. Quem também vai viver uma noite de Libertadores pela primeira vez é o português Leonardo Jardim. Ele, aliás, tem problemas para escalar a equipe. Entregues ao departamento médico, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho e Everton Cebolinha ficaram no Rio de Janeiro, em tratamento. Após a vitória sobre o Santos, no último domingo, Jardim indicou que poderia poupar alguns jogadores. Um provável time titular tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro no comando de ataque. No ano passado também foi complicado a fase de grupos e a gente conseguiu se reerguer, se refazer dentro da competição e vencer. O objetivo esse ano é o mesmo, com humildade, pé no chão, com confiança de campeão, obviamente, isso há que se assumir, mas com humildade de saber que as outras equipes vão estar babando para ganhar do Flamengo, com certeza. Aqui está a provável escalação com desfalques do Flamengo. Uma pena para o Léo Jardim não contar com esse grupo completo, mas o Flamengo tem um elenco que supre bem as necessidades de qualquer técnico. Rossi no gol, o Varela na direita, a dupla titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, Ayrton Lucas e não o Alexandro na esquerda. Aí sem também, a gente sabe que o Pulgar é um jogador que é um titular constante, mas o Everton Araújo joga. O Lucas Paquetá e o Arrascaeta, Jorginho fora também, que é um jogador importante.
E aí um trio, Carrascal, Samuel, Lino e Pedro na frente. Tá legal essa escalação, Cicinho? É suficiente para ganhar do Cusco. Suficiente. Assim, pode... Será, Cicinho? Não, altitude. Não, altitude, mas o Flamengo é uma equipe experiente. O Flamengo, se tiver a cabeça no lugar, colocar a bola no chão, controlar o ímpeto do adversário, e tem condições para isso, porque a bola quando cai no pé do Paquetá, que está começando a voltar a ser Paquetá, fez um golaço no último jogo, o Arrascaeta também, que é esse jogador experiente, o Pedro, nesses jogos assim, ele consegue fazer bem o pivô, e tem esses dois pontas aí, Carrascal e Samuel Lino, que também são jogadores que com velocidade pode surpreender o adversário. O sistema defensivo ali tem que estar bem postado para não sofrer, né, com essa questão de chutes de fora da área e bolas aéreas, mas a bola no chão, o Flamengo é superior, sem sombra de dúvida. Ronaldão, o Flamengo é a equipe a ser batida na Libertadores? Com certeza. E a altitude... Ela Não é o Corinthians? Hã? Não, vocês estão falando do Flamengo? Não é que eu falar do Corinthians. Eu pensei se o Flamengo é a equipe a ser batida na Libertadores. Bibiano, então, eu respondi, Bibiano. Você falou que sim, eu falei que sim, mas assim, né, você me pegou sem molhar o bico. Mas a verdade é uma só. Na altitude... Você nem lembrou do resto. O que fazer na altitude, Cicinho? O que fazer na altitude? Ter atitude. Quem tem que correr a bola. E o Flamengo tem um time que vai fazer essa bola correr. Porque se você correr errado, você vai cansar e vai sair cedo do gramado, Cicinho. Então você tem que o time do Flamengo é isso aí, ó. Faz a bola correr, compactado, faz o time adversário cansar também, porque ele vai ficar sem a bola. Você não pode se desfazer da bola, porque senão você vai correr atrás do adversário, Cicinho. A altitude serve para isso, Bebedo. Então, eu acho que o Flamengo tem vantagens inúmeras aí para sair com um placar até elástico desse primeiro jogo. Olha, e quem quer manter uma invencibilidade é o Palmeiras, que joga fora de casa, estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. E o Palmeiras motivado para essa edição de Liberta. A maratona palmeirense e Abel Ferreira cheio de perguntas. Vocês acham que isto é correto? Acham que isto é justo? Acham que isto é cuidar do futebol brasileiro? Acham que isto é cuidar dos jogadores que podem representar a seleção brasileira? Acham que isto beneficia a qualidade do futebol brasileiro? A vitória no domingo contra o Bahia deixou o time com mais folga na liderança do Campeonato Brasileiro. E também para a estreia na Libertadores da América hoje à noite contra o Júnior Barranquilla. Mas antes disso, na última segunda-feira, treino no CT do Vitória, para aí sim seguir para a Colômbia. Até lá, uma longa viagem. Melhor avisar em casa, hein? Quantas horas? 6 horas de viagem. Oxe, mas não é 4 horas? Não. 6 horas? 6 horas. E se não tiver ninguém? Primeiro eu vou avisar minha mulher, né? Que é 6 horas de viagem, que eu falei que era 4. Tempo para um bom filme com Super Carlos Miguel. Tô assistindo Demolidor, que lançou agora, Renascido. Bom, você recomenda? Bom, recomendo pra quem gosta de super-herói, assim é maneiro. Tempo também para o atacante Paulinho, que não atua desde julho do ano passado. Ele está treinando normalmente e o Verdão prepara seu retorno. O jogador acompanhou o elenco na partida do final de semana e está integrado também na viagem para a Colômbia. Em pleno voo, todos os cuidados. Mas a sua volta não será agora. Uma viagem que para John Arias é especial. Jogar em casa é sempre bom. Feliz de estar indo para casa, é sempre bom estar perto da família, jogar em casa. Bom, tomara que seja uma grande partida, que a gente consiga uma vitória. Ídolo na Colômbia, o camisa 11 palmeirense roubou a cena, cercado de pequenos conterrâneos. Ontem, o Palmeiras treinou no campo do Colégio Jorge Washington em Cartagena. A partida não será em Barranquilla, porque o estádio de lá está passando por reformas para receber a grande final da Copa Sul-Americana de 2026. E apareceu até um pequeno fã do Vitor Roque. I think he's the best striker in the world. He's my favorite player, and I like how he plays because I just think he's the best. Clima leve, no rachão teve até gol do Abel Ferreira, mas estava impedido até no treino, Abel.
Não tá impedido? Não, tá. Às vezes os caras pegam a bola de longe. Ah, tá impedido, o Abel tava debaixo da trave ali, pô. O atacante Vitor Roque está com o elenco, mas ainda segue cronograma individual com núcleo de saúde e performance e não deve ir para o jogo. O técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o mesmo time que entrou como titular contra o Bahia, com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Alan, John Arias e Flaco Lopes. Essa será a estreia do lateral esquerdo Arthur na Libertadores da América. A sensação, assim, sem poder explicar, assim, é uma sensação de felicidade, né, poder estar estreando na Libertadores pelo Palmeiras, que eu cresci assistindo, né, vi os 2 títulos seguidos, né, pela TV e agora poder estar participando dela é muito legal. Essa será a 26ª participação do Palmeiras na Libertadores da América, a 11ª consecutiva. E os números são expressivos. Nas últimas 10 estreias, foram 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. E mais, o Palmeiras está a 2 gols de alcançar 500 bolas na rede na Libertadores da América. Começa uma nova competição, vamos encará-la como sempre a fazemos. O Palmeiras assim nos obriga à grandeza, à história, a entrar em todas as competições para ganhar, e é isso que nós vamos procurar fazer mais uma vez. Já mostramos uma possível prévia do Flamengo, que joga contra o Cusco. E agora vamos ver como pode se apresentar o Palmeiras diante do Júnior Barranquilla. Abel Ferreira, que será assunto na sequência, deve levar ao campo Carlos Miguel, Giai, que está muito bem na direita, recebeu elogios aqui de vocês. A dupla de zaga confiável, Gustavo Gomes e Murilo. Arthur, que com a lesão do Jefté e também do Piquerez, ganha a titularidade e é promissor, parece ser muito talentoso. Dá para observar um pouco mais, mas as credenciais do início foram positivas. E aí essa dupla de meio campo, com Marlon Freitas e Andreas Pereira, eles dominam o setor. E aí na frente, Maurício, Alan, Arias e Flaco Lopes. Rumo à glória eterna, né, Renato? O quê? Rumo à glória eterna. Começa hoje, Ronaldo. Vocês já pararam para pensar que, de repente, lá na frente, poderemos ter um Palmeiras e Corinthians pela Libertadores? Difícil, hein? Eu acho e difícil. o caminho para entrar na defesa do Palmeiras eu acho aí é o lado difícil direito. porque o Corinthians não vai passar nem na fase de grupo. O limite desse time aí é final de Libertadores. Então, mas só aqui, ó, a entrada para chegar no gol do Palmeiras Como aqui, é que é, ó. Avenida. O limite desse time aí é final de Libertadores. Olha, também acho. Xixi não tá na competição, Xixi, você não sabe. Aí se ganha, vai pro Mundial e perde, mas assim... Mas vem cá, vamos em busca do Tetra, Cicinho. A gente vai em busca do Tetra. Mas quando você olha essa escalação e o que está jogando a equipe, são 25 pontos conquistados no Brasileiro em 30. O Palmeiras agora tem opções. Paulinho voltando, o que muita gente esperava. Paulinho? Paulinho. Tem certeza? Calma, calma, que vai jogar contra o Corinthians. Mas há uma grande possibilidade. Então, mas é um grande time, mas se você for analisar aqui, olhar friamente e analisar como profissional, tem duas avenidas ali, ó. Aonde? Arthur e Murilo, é só por ali, ó. Ronaldão. Menininho o Murilo é um dos melhores zagueiros que tem. O Arthur é jovem, com potencial, tá jogando muito bem. Depois que entrou no bolso do Yuri, não saiu mais. Aonde? Então ali, ó, a avenida para chegar até o Carlos Miguel, Pelo amor tá de ali, Deus. ó, pela direita. Ronaldão, eu sei que você gosta muito de números e estatísticas do futebol. E os dois times que vão se enfrentar logo mais pela Libertadores já jogaram 5 vezes. São 4 vitórias do Palmeiras e um empate, ou seja, nenhuma derrota do Verdão. Então é hoje. Então. Pode ficar tranquilo, Ronaldão. E agora é o seguinte, a torcida do Palmeiras está chateada, muito chateada, porque um golaço de Abel Ferreira em pleno treinamento foi anulado. Mostrar gol em treino. A arbitragem no treino anulou um golaço de Abel. Olha, que tava à vontade ali de regata, tranquilão. Ó, saiu comemorando e rápido já percebeu que anularam. É perigoso os treinadores jogarem rachão, viu? Porque eu já peguei treinadores no rachão, os caras davam cada chegada no treinador. Não quer me colocar pra jogar? Então, tem que ter coragem, Edu. Já cheguei algumas vezes, viu? Mas você nunca fez isso, né? Não, sempre era titular. Titular absoluto, capitão, mas aí ele sentiu o gostinho de como é ruim ser injustiçado. Nossa! Sai daí, Cicinho. Algumas mudanças. Pô, o cara é consciente. Você viu, né? Ontem foi só o começo das quartas da Champions e já foi emocionante.
E hoje segue pegando fogo. Tem mais jogo grande pela frente. Agora é fase decisiva. Só tem confronto pesado e qualquer detalhe pode mudar tudo. E a pergunta continua a mesma de ontem. O seu palpite está à altura desses jogos? Porque se ontem já estava bom, hoje tá melhor ainda. A Novibet continua com a aposta sem risco ativa para os jogos da Champions. E você pode aproveitar, é bem simples. Entre pelo QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e faça uma aposta com 3 seleções nos mercados da promoção, apostando pelo menos R$50 e pronto. Se o seu palpite bater, perfeito! Agora, se bater na trave, você recebe de volta R$20 em aposta grátis e ainda ganha 50 giros para continuar se divertindo na plataforma. Ou seja, mais uma chance de entrar nesses jogos decisivos com mais tranquilidade e muito mais emoção. Então, aproveite, porque a Champions não espera e essa oportunidade também não. Não fique de fora e lembre-se, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Já o Corinthians está embarcando para a Argentina para enfrentar o Platense. Mas quem acompanha hoje diretamente do CT Dr. Joaquim Grava as informações do Corinthians é o Caio Capato. E aí, Caio, tudo bem? Corinthians agora com novo comando, nova filosofia e precisando começar bem na Libertadores. Se respiramos, somos loucos por você. É isso, Renata. Muito bom dia para você, todo mundo que nos acompanha na tela aberta. O Corinthians inicia uma nova trajetória. Com mais um louco no bando de loucos, Fernando Diniz é o treinador corintiano. Estreia ainda nesta semana e estreia logo em Copa Libertadores da América. Por isso, exatamente daqui 29 minutos, o ônibus vai posicionar para sair aqui atrás de mim, bem na frente, na portão principal do CT Joaquim Grava. O ônibus rumo ao aeroporto de Guarulhos em um voo fretado direto para a Argentina, onde o Corinthians enfrenta o Platense, que não tem sido grande equipe até aqui na temporada, só marcou 3 gols nos últimos 10 jogos. Tem o zagueiro Vitor Cuesta, conhecido inclusive do torcedor do Internacional de Porto Alegre. Um jogo importante para o Corinthians começar essa trajetória. Não deve ter Memphis Depay, claro, continua machucado. Caio César não deve viajar também, assim como o Guinegão. Deve ter o Yuri Alberto, que não participou do primeiro treinamento do Diniz ontem, porque tirou os dentes do siso, mas já está liberado e deve ir ao jogo. Yuri Alberto vai ser o grande nome corintiano desta primeira partida contra o Platense na Argentina. E olha que no final de semana tem Palmeiras. O Diniz já chega com aquele problema de jogos de 3 em 3 dias neste mês para dosar. O Diniz, que foi apresentado ontem, mal teve tempo de pensar o Diniz e já explicou um pouquinho do seu trabalho. Uma frase importante do Diniz: não existe domínio tático sem ânimo, coragem e vontade. Vamos ver um pouquinho mais dessa apresentação na matéria da Tati Tavares. Agora vai começar a loucura. Vai, Corinthians! Ele chegou para tentar amenizar uma crise. Queria que você falasse sobre essa sua metodologia de trabalho, de passar a confiança para o jogador. Mantra, né? Eita. Peraí. É chuva. Alerta da defesa. É a chuva. Que susto. Mas calma, esse alarme foi só um aviso de tempestade na zona leste da cidade de São Paulo. É a chuva que vem para molhar a beça. Tudo bem que o ambiente corintiano também está em alerta. Os últimos dias foram conturbados por aqui, com direito a protestos e fortes cobranças da torcida. Já vai se ligando que a parada é assim mesmo aqui, certo? O que tá de panela aí dentro, mano? Vocês derrubaram o Dorival, mano. Da hora, quero ver o que vocês vão fazer agora. 10 jogos, parça, 10 jogos, mano. Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. Que acalma isso é ganhar jogo. Diniz assinou com o Timão até o fim desse ano, quando termina o mandato de Osmar Stable. Com ele chegam o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli. Vai ser preciso resgatar a confiança do time que não vence há 9 jogos. Esse é um clube que pulsa essas coisas, pulsa raça, pulsa fome, pulsa desejo, pulsa coragem. E isso é uma coisa que a gente tem que ter desde o começo. Ninguém desaprendeu a jogar.
Tem muito potencial no time que a gente precisa resgatar rapidamente. O novo comandante já tem 2 grandes desafios pela frente. Estreia na quinta-feira diante do Platense pela Libertadores na Argentina. Depois tem simplesmente clássico com o Palmeiras em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Pouco tempo de trabalho, mas ele já tem uma estratégia. A minha estratégia inicial é ouvir e perceber o que dá para analisar nesses treinos e para poder montar, segundo aquilo que eu acreditar, e botar o melhor time com a melhor estratégia para ter chance de vencer os jogos. É trabalho, observação, muito questionamento, pergunta e procurar acertar. Fernando Diniz foi escolhido pela diretoria para substituir Dorival Júnior, principalmente pelo estilo de jogo, conhecido pela posse de bola, estilo esse que muitas vezes sofre resistência. Acho que eu tenho uma cara que combina com isso aqui, pela minha maneira inquieta, pela inovação, pela coragem de fazer as coisas. Então a gente acha que tem tudo para dar certo e o torcedor só quer ver o time ganhar. Se você lembrar, o Tite era muito rejeitado aqui, lembra do jogo do Tolima? Como é que estava isso aqui? Então a torcida está na dela e a gente tem que estar na nossa. Ainda sobre o estilo, será que Hugo Souza vai ter que trabalhar mais com a bola no pé? Na minha opinião, ele tem um pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro jogar com os pés é mais opção que a gente precisa dar para o jogo ficar fácil. E diferente do que as pessoas acham, muitas vezes os times que eu dirijo são os times que mais chutam bola para frente. O jeito explosivo na beira do campo com broncas públicas aos jogadores sempre dá o que falar. O quê? Você não fez nada mesmo, você não fez nada, nada. Minha vida é uma vida de doação para o jogador. O que eu gosto de mudar a vida dos jogadores por meio do futebol e que esse impacto da vida deles se transforme em um jogo cada vez mais bonito, eficiente e que tenha conexão com a torcida. Então aquilo é uma coisa que faz parte do negócio e é uma coisa que muito mais ajuda que atrapalha. O professor teve ontem o primeiro contato com o elenco através de uma reunião. Depois foi para o campo. Por lá teve a ausência de Yuri Alberto e Memphis Depay. O camisa 9 tirou o dente ciso e o holandês trata a lesão na coxa. Questionado sobre a importância de ter Depay no grupo, Diniz foi bem sincero. É muito difícil a gente ter um jogador desse quilate jogando aqui no Brasil. Então eu espero muito que ele fique e quero muito construir uma história junto com ele. Psicólogo por formação, o treinador tem interesse em recuperar a autoestima de quem está em baixa. Caso de Rodrigo Garro. No treinamento de hoje, ele treinou e foi um dos destaques do treino, estava muito solto. Eu quero me aproximar e ajudar naquilo que foi possível. No Brasileirão, a situação é complicada. Com apenas 10 pontos, o Timão é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Agora, na Libertadores, por que não sonhar? Eu acho que esse é um sonho extremamente possível para o Corinthians, para o corintiano, para esse elenco. A gente tem que sonhar e ir atrás disso. Todo mundo quer e a gente também quer. Que comece o dinizismo. Os jogadores já vão sentir o seu dedo no próximo jogo? Não vão sentir o dedo. É mesmo, é? Deu pra sentir o dedo do Dorival na substituição que ele fez, por exemplo. Porra, tudo isso? E aí eu não vou falar nada. Antes de se despedir dos jornalistas, um recadinho. Vai, Corinthians! Pegou aqui no coração, pegou aqui, vai Corinthians! Daqui a pouquinho você dá umas aulas pra ele, né? De como é que faz esse grito, a maneira certa. Mas o Diniz... Sem o atacante, os números caem para apenas 30% dos pontos ganhos. A fase não é das melhores. Só uma vitória nos últimos 6 jogos. Fora de casa, a situação piora. Só uma vitória na temporada, contra o Noroeste em fevereiro. Problemas também fora de campo. 2 meses de direitos de imagem atrasados, com direito à reunião entre líderes do elenco e diretoria nesta terça-feira em solo equatoriano. Na segunda, o presidente Marcelo Teixeira já havia sido cobrado pela torcida após a aprovação das contas do clube. A boa notícia é que o técnico Cuca tem 2 retornos para a noite de hoje.
Rony e Igor Vinícius, que desfalcaram a equipe contra um Flamengo. Com isso, um provável peixe tem Brazão no gol, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo, Rony, Lautaro Dias, Ouba Real e Tassiano. Da altitude, direto pro Brasil, porque a maratona continua. Sábado já tem Atlético Mineiro na Vila, que vai ser o 4º jogo do Santos, de 9 ao todo, só nesse mês de abril. Bora pro debate? Ronaldão recebendo dicas de Sgarbi, de como ganhar em uma competição sul-americana, não é isso, Sgarbi? Não. Tudo bem? Boa tarde. Sempre que boa tarde, sempre que chega esse assunto Libertadores, ele fica pedindo dicas, conselhos, aí eu tento ensinar, só que ele não aprende, entendeu? Não aprende? Não era isso que você tava falando, O Cicinho falou que o problema também é o idioma. Quando começa, o Cicinho fala bem, né? Quando começa a falar ali, o negócio fica feio, mas não era... Não era isso que você tava falando, não, mas eu vou deixar pra lá pra não deixar você constrangido. Quero saber se você... pro Luqueta. Não, beijo pro Luqueta, tá fazendo aniversário, meu filho Luqueta. Luqueta! Beijo, Luqueta! Te amo, seu cavalo. Ele já é meio camisa 12 aqui, né? Já é o cara que já tá ali pronto pra entrar em campo, né? Verdade. Agora tem um detalhe. Marco Aurélio Cunha e Cicinho estão por aqui, não é? Mais do que a gente gosta de acompanhar dos São Paulinos. E eu percebo que ninguém tá muito machadizado, ninguém tá muito rogerizado. Não sei, eu não achei muita empolgação. Eu sei que o jogo ontem foi 1-0, reservas, mas foi importante para preservar atletas para a partida contra o Vitória. O doutor não tá legal não, viu, Rê? A gente vai ter que bater um papo com o doutor depois, me deu um susto lá embaixo. Não acredito. Ficou me esperando no muita corredor pra me convivência assustar. com vocês, tá cheio. E ele acha bonito isso, ele deu um susto lá, gritando. Você, aliás, é o rei dos que... Não, se a gente fosse fazer aqui uma lista de quantas vezes ele tomou susto, Nossa, o Sgarbi. O Sgarbi, mas é o seguinte, ganhou, tudo bem, né? Doutor Marco Aurélio Cunha, hoje é mais fácil de falar um ótimo almoço para todo mundo. É isso mesmo. Boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Um ótimo almoço para vocês, mudando um pouco, né? E o que eu falei anteriormente, o jogo era um jogo que ninguém sabia o que ia acontecer. Vento, frio, chuva e aquilo que nós vimos. Ganhou de 1-0. É o que fica, tá ótimo. Feio. Capelanes, você está de volta ao estúdio. 2 dias intensos de trabalho, anunciando Fernando Diniz no Corinthians, trazendo informações. Parabéns, um trabalho muito bom de apuração, de conversas, de bastidores. E agora é Libertadores e Sul-Americana. Delícia, né? Eu não tenho, mas eu vou falar uma coisa. O Sgarbi estava aí passando umas dicas pro Ronaldo. E a mesma coisa eu estava fazendo há pouco com o doutor Marco Aurélio. O senhor tem toda essa idade, experiência, mas o senhor falou, Capela, como é que faz para ganhar uma Sul-Americana tanto quanto o Atlético ganhou? Porque o maior campeão do Brasil da Sul-Americana tem um só, chamado Clube Atlético. Você se orgulha Então disso, já eu passo as dicas Mas já pro senhor, ganhamos também. Ganhou uma roubada. Mas claro que a gente joga Libertadores. Não teve o segundo jogo. A gente jogava Libertadores. Não era nada, né? O Atlético ganhou 2 títulos, já eu explico pro senhor como é que faz. Olha, eu acho, Chiquito, boa tarde pra você, que a Sul-Americana deveria ser sua prioridade. O Grêmio deveria jogar a Vera na Sul-Americana, lá no Uruguai. Porque o resto não importa, Chico. Pensa só na Sul-Americana. Então, boa tarde a todos. Não tem como. O sábado é o jogo mais importante do ano. Que isso? Sábado é o jogo mais importante do ano. Por que tem sábado? Embalo de sábado à noite? Sábado tem um clássico. Aí. Tá com cara de vai descansar a semana inteira. Eu prefiro não dançar hoje, mas ficar alegre depois do jogo. Quem sabe, né? Segunda-feira a gente dança. Eu posso dar um truque no sábado à noite. Lógico. Mas hoje não. Hoje eu estou concentrada apenas treinando. Eu vou encarar o TikTok hoje. O TikTok do Uruguai lá, City Talk, sei lá o quê. City, não tem nada a ver com Manchester City. Jesus, senhora. Cicinho, você venceu na Sul-Americana, Cicinho, ânimo. Tá bom, é 1-0, mas era começo, estreia. Agora vai jogar mais tranquilo. Renata, boa tarde, amiguinhos. Já que tá todo mundo jogando pra sábado, se ganhar sábado do Vitória, eu volto a ficar machadado. Que isso? Olha. Então quer dizer que você vai torcer pro Corinthians no domingo? Você é volúvel. Sim, fala. Vai fazer o quê? Torcer pro Corinthians, porque o jogo é Corinthians e Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, ele continua líder. Eu não vou assistir isso. Aprendeu com o Ronaldão, hein? Edu Dracena, e você
estreia hoje com o Palmeiras na Libertadores. Tem o Santos e o Cruzeiro. Fez um ótimo trabalho lá no Equador. Que coisa boa, aí a sua vida anda bem legal. Renata, boa tarde. Já começamos bem. Ontem, já ganhando, o Cabuloso foi lá no Equador, ele fez o dever de vitória, porque precisava. Agora, o Palmeiras, uma glória eterna, viu, Renata? Será? Aqui no telão tem um amiguinho, um muchacho, que só pensa no Puerto Cabello, mas que venceu ontem o Barcelona de Guayaquil. Everton Guimarães, não dá pra reclamar não, hein? Buenas! Então, buenas, muchachos. Já tá pronta pra casar, né? Quase um vestido de casamento na cor bege, que alguns chamam de nude. Mas enfim, não interessa a cor, interessa a tradição na Libertadores, né? E quem tem tradição em Libertadores é o Cruzeiro. O Cruzeiro já começou atropelando lá. Já tem time aí da turma aí, da Timão Presa aí, que vai passar aperto logo no primeiro jogo, hein? Que sucinto, que rápido, isso não é normal. Tá triste que o Cruzeiro venceu, ele tá triste. Se fosse o Atlético, ele tava falando aí. Olha, agora eu já tenho 3 tradutores, 4, na verdade, aqui no programa para Roger Machado, que vai começar a falar no debate. Tá bom dormir. Valeu, boa noite. Não. Deixa eu abrir um da tarde. Ainda em cima dessa busca de espaço, Roger, na sua primeira entrevista você falou um pouco em relação ao uso da base, sub-20, que você vinha acompanhando. Hoje você pôde dar espaço de jogo para o TT, né, que já tinha entrado contra o Internacional, e para o Pedro Ferreira. Queria que você falasse um pouco qual que é a importância de usar esses testes, principalmente um jogo fora de casa, de uma competição internacional, para dar cancha para a molecada. É importante, né? A gente dá as oportunidades, mesmo que sejam poucos minutos, para sentir o campo, sentir a atmosfera, né? Entender como é que essas competições internacionais elas mexem com a gente. Né? Hoje o TT entrou um pouco mais, o último jogo foi só para tirar ali a primeira vez da entrada. Né? O Bob já é um menino que tem um pouco mais de experiência, entrou bem. Né? A gente vai amadurecendo, né, os jogadores, e o Bob é um jogador talentosíssimo com a bola no pé, poucos que eu vi. Agora, daqui para frente, é só minutagem e cada vez mais experiência dessas competições mais duras, né, que realmente moldam os jogadores jovens. Né? Tem outros, né, o Luca não pôde estar presente, né, porque está se ressentindo de algo, né? Tem Felisberto, tem muitos jogadores que a gente vai podendo dar experiência e minutagem para que eles amadureçam mais rápido. Eu digo que é a mesma coisa que tu embrulhar uma fruta ali num papel para que ele amadureça mais rápido e a gente possa utilizar com mais frequência. No papel. Capelanes, isso no Paraná é comum? Não que eu saiba. Fruta no papel, por mais que você esteja parecendo uma banana hoje aqui. Um emoji. Ainda bem que você lembrou a banana. A banana é o seguinte. Opa, cuidado. Se você compra a banana, ela mais verdinha ali, né? Mais durinha? Mais dura, mais verde. E você necessita que ela amadureça mais rápido, o que você faz? Você não tira do plástico. Ou você que plástico, envolve o saco plástico que você pega a fruta na frutaria lá e tal. Na quitanda. Ou no mercado, você compra ela madura? Então, só que ela dura mais. Então, quando você envolve ela num papel ou num plástico, ela amadurece mais rápido. Se você deixar ela ali soltinha, a banana fora da geladeira, né, num local de uma boa aclimatação, tudo mais, ela vai demorar mais para amadurecer. Mas deixa no cacho ou tira uma por uma? Papel alumínio. Essa fala do Roger, eu entendi. Pô. Eu entendi. Entendi. Essa você entendeu. Principalmente da fruta. Eu não entendi. Da fruta, eu não entendi. Do interior. Sim, você enrolar a fruta, a banana, pra ela não... Também, se ela tá muito madura, pra ela não perder, você coloca o quê? Ela não ficar no talo dela ali, você coloca papel alumínio. Mas que tipo de banana, Cici? Mas que tipo de banana? Que tipo de banana? A prata, a nanica? Ele falou fruta no geral, né? A gente usou banana, que você tá parecendo. E o piqui? Como é que faz com o piqui? Fato é que, com fruta ou sem fruta, ganhou. Ganhou do Boston River, do vento da chuva. Tiveram 2 vitoriosos no jogo, né, Rê? O São Paulo e quem não assistiu, porque, meu
amigo, que jogo feio. Cara, não é verdade, eu convivo todo dia com você aqui, Dedê. E o jogo foi mais feio do que você, tá muito Dedê. cheio de história Não, mas é comigo. verdade, jogo feio, né? Mas olha só, o Ferreirinha, se tivesse feito mais gols, o goleiro Antunes apareceu, uma defesaça, não é? É aquela mão de pau, né, Ronaldo? É assim que falam, Não, mas o jogo, assim, pelas condições, né, o vento teve momentos que o Rafael, o goleiro do Boston River cobrou o tiro de meta, a bola voltou. O defendeu. Então realmente, assim, as condições climáticas, chuva, vento, não permitiam Estádio um jogo, vazio. Vazio. Então, o que importa nessa partida é a vitória. Eu, particularmente, esperava mais, até na escalação inicial, um time mais reserva ainda, né? Porque, na minha opinião, o São Paulo não tem que priorizar essa primeira fase sul-americana, como parece que vai priorizar. Não é soberba, gente. São Paulo está em segundo no Brasileiro. A prioridade tem que ser no Brasileiro. Mas se ele coloca reservas e pede, já vão falar, tá vendo? É o Roger, o problema é o Crespo que saiu. Então ele tá pressionado. A pressão no Roger é tão grande, e agora ele sabe que ele tem a sombra do Dorival aí no mercado, que não tem o que fazer. Ele vai ter que ganhar todos os jogos. A pressão é grande porque tem gente na mídia como você que demitiu o cara antes dele chegar. E fica batendo bumbo pra perder, pra falar, tá vendo? Eu avisei, você defende a sua tese, não o Roger. Fale por você. Não o São Paulo. Fale por o cara você. chegou Você tá demitido sendo porque mentiroso. você começou a cortar o pescoço dele antes dele começar a trabalhar. Pelo momento que ele chegou no São Paulo. O Roger, ele chegou no São Paulo no momento que o São Paulo estava muito bem, primeiro colocado. Então, assim, a diretoria trouxe essa pressão. A culpa não é dele. A culpa não é dele. O Roger não tem nada a ver com a demissão do Crespo. Internamente, ele não está pressionado. O Roger, ele vai implantar a maneira de trabalhar dele. A questão é, o que o torcedor bate na tecla, que ele chegou num momento, digamos que errado. Mas o torcedor está abraçado com o time. Não, senhor. Posso falar uma senhor. coisa? Se fosse o Hernan Crespo, que goleasse o Cruzeiro, que ganhasse de 1-0, mesmo poupando jogadores da Sul-Americana, e de repente ganha do Vitória no final de semana, ia ser endeusado. O problema é que a diretoria, sabendo disso, mesmo assim trocou o técnico. E o Roger sabe que ele é um produto dessa troca feita no momento errado. Mas, desculpa, gente, a culpa não é do Roger. Ele não tem nada a ver com o Mas ele é que paga o preço. Outra coisa, esse senhor falou não que a torcida abraçou. Abraçou o quê? A torcida, boa parte, vaiou antes da bola rolar contra o Cruzeiro no Morumbi. Que abraço é esse? Que abraço é esse? Ele está eternamente refém do resultado. Ele virou refém, Vamos lá, exatamente. ele tem 2 derrotas, né? Uma para o Atlético Mineiro fora de casa, que o Cicinho mesmo aqui disse no dia que o São Paulo lá vai com a perna pesada, nunca ganha. E o outro, que é um choque rei, em que talvez o Crespo também tivesse perdido. Porque vamos lá, Com o Palmeiras certeza, porque já tem tinha 8 perdido no vitórias em Paulista. 10 jogos. Então o Palmeiras ganhou de quase todo mundo no campeonato. São as 2 únicas derrotas que o Roger tem. De resto, ele goleou o Cruzeiro, venceu na Sula, venceu o Bragantino, venceu o Chapecoense. Então, sei lá. Não sei o que vocês querem. Isso só chama assim, sabe o quê? Perseguição. Perseguição. Não, eu concordo que a decisão foi inoportuna. Perseguição. Foi, Ninguém tá perseguindo o sujeito. Ninguém perseguindo o sujeito, Ninguém tá cara. perseguindo aqui. Tá perseguindo, mas ninguém criticou o Roger ontem, por exemplo. A questão é assim, a crítica criticou a semana inteira. Não, a crítica que vai seguir no São Paulo, e com razão, é em relação à diretoria, que fez essa mudança, um momento turbulento e tudo. Só o resultado pode inocentar a diretoria, pode fazer com que o Roger tenha crédito com o torcedor. É isso, eles sabem disso. Se tivesse mexido no momento como o Corinthians, depois de 9 derrotas, é uma coisa, oÃo Paulo estava líder ali, vai ser assim até o final da temporada, não tem o que fazer. O torcedor não é... Os caras fazendo o jogo Mas o São Paulo perdeu o Paulista. A galera fez a pressão para trazer o Crespo. Isso mesmo, é isso Edu, aí. você vê aí como foi o Crespo. os oportunistas, os caras fazendo o jogo ontem, que eu mudei de canal, eu não aguentei ontem pra ver, que eu tenho que ver, né? Pra falar hoje, eu tenho que ver os jogos. Os caras, pra não falar do Roger, começaram a falar do tricampeão mundial, porque o São Paulo, a soberania. Os caras, pra não falar do Roger, começaram a falar de quem? A soberania do Raí, do Zete, a soberania, as suas glórias vêm do passado. Ontem ficaram assim, todo mundo falando. Deu raiva de ver esses caras na televisão ontem falando do São Paulo. Porque tinha que falar do quê? Do Roger, tinha que falar do tempo, tinha que falar dos jogadores que ele colocou em campo. Era isso que tinha que falar. O Bobadilha... Não, pra não falar do Roger, a soberania. Ronaldo, o Bobadilha não volta, eu acho que ele não volta pro São Paulo depois da Copa. Quem? O Roger? Bobadilha. Tá jogando muito bem esse ano, cara. Eu acho que não volta depois da Mas Copa. ele já vinha jogando bem com o Hernan Crespo, né? Que ele ganhou espaço no São Paulo de novo. Marco Aurélio Cunha, mas agora é administrar. A Sul-Americana você vai administrando, e falei na primeira parte do programa. Até quando o São Paulo for levando a competição e for interessante, ele vai seguindo. Mas, nitidamente, agora a prioridade é o brasileiro. Renata, é ter estratégia. A Sul-Americana é um apêndice que, se ganhar muito bem...
Um apêndice. Apêndice? Isso aí não serve pra nada, doutor. Pois é. Apêndice não serve pra nada. É um apêndice. Serve. O apêndice tem algumas funções de melhorar a O senhor é imunidade. médico agora, pra falar? Então, o apêndice é quase desnecessário, mas ele tem algum significado. E a Sul-Americana é um apêndice. A gente, se precisar, corta e acabou. Série B da Libertadores é um no apêndice. organismo é porque faz bem. Então, o São Paulo tem uma vitória importante fora de casa, um jogo que o Vento foi mais protagonista do que as equipes. O São Paulo jogou pro gasto e agora é acumular pontos para ver até onde chega na Sul-Americana. O importante é o brasileiro, é conquistar a vaga Libertadores pelo brasileiro. Se ganha a Sul-Americana, é o troféu apêndice daí? Sempre aí foi. Você tá me desmotivando, doutor. Tem hoje à noite. Eu falei há muitos anos atrás. Nós vamos fazer um troféu apêndice. Pra jogar contra o Vento. Troféu apêndice. Eu falei há muitos anos atrás que a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Há muitos anos. E quando joga só meio tempo nesse troféu apêndice, vale o quê daí? Vale nada, vale pouco. Ô, Chico, quem chegou nesse título é a capela, cara. A gente não segura a Sul-Americana. Vale levantar o troféu. Tem troféu para um jogo. Um jogo aí, Supercopa. Mas é encontro de campeões, viu? É encontro de campeões, não é encontro do apêndice com a vesícula. Precisa ganhar o campeonato. É só cutucar o apêndice que a coisa vem. Pega no rim. Pega no rim contra o apêndice e o torneio contra Everton Guimarães, você que cuida muito bem da sua saúde, cuide do apêndice. Que tem galo contra a pressão de ventre de Vem no estômago. Eu tô bem, Renato. Tô bem cuidado aqui, Agora é o seguinte, eu falei aqui, quando foi anunciado o Fernando Diniz, eu disse que, porque só as vitórias vão segurar. Aí os caras daí do estúdio, mas isso é o óbvio, Mas o Sgarbi acabou de meter essa aí agora sobre o Roger. Porque só a vitória vai segurar o Roger. Sério? Nossa, estou surpresíssimo com a informação. Aqui, a diretoria do São Paulo puxou para ela uma briga que ela não precisava. Mas aí puxou a briga, bancou o Roger já chega demitido, a verdade é essa, já chega demitido. A pressão sobre o Roger é muito grande, não quer dizer que eu não goste do Roger, eu gosto, mas ele já chegou demitido, porque o modus operandi da demissão do Crespo foi um negócio nojento. Então agora não tem outra alternativa. É de fato, o Sgarbi disse o óbvio lulante aí, e é a mais pura verdade mesmo. Só vitórias vão segurar, mas tem que jogar bem também, porque não é simples vitórias, não. Com vitória ontem, aí os caras estão discutindo hoje se ele fica, se o Dorival é uma ameaça. É óbvio que o Dorival é uma ameaça, o que eu lamento também. Então, a diretoria do São Paulo comprou uma briga desnecessária para ela, a pressão vai ser muito grande, o São Paulo não vai poder dar uma, duas derrapadinhas que vão pedir a cabeça do Roger. E eu repito, quando o Roger sair, se bobear, o Rui Costa vai junto com ele, porque foi o Rui Costa que assinou a trozoba. Agora ele vai ter que segurar essa aí. Um absurdo isso aí. Agora, o importante é que eu, antes do jogo, já falei que São Paulo venceria por uns 2, São Paulo foi lá e venceu por 1-0 e tá tudo certo. A Sul-Americana é isso aí. Aliás, Sul-Americana não, Copa em geral, Sul-Americana ou Libertadores, interessa se vai jogar bem, tem que ganhar, e foi o que o São Paulo fez ontem. E olha, Everton, não interessa se tinha chuva, vento, se não tinha público. Nada. Interessa que alguém acertou palpite pra esse jogo. Quem será? Lá vai ela. Vamos de palpite, Boston River versus São Paulo. Eu vou de 1-0 para o São Paulo. 1-0 para o São Paulo. 1-0 para o São Paulo. And the Oscar goes to... Boa, acertou, né? Eu mesmo os outros aqui, Agora a minha missão é começar a acertar os do Inter. Eu quero ver. Bom, a gente está falando do São Paulo aqui, Marco Aurélio Cunha na resenha fechada aqui. Eu fico feliz pelos meus amigos, porque, por exemplo, você, o Marco, o Cicinho,
estão desfrutando do talento de Roger Machado. Olha aí. O Capelani e Jodair Hellman, tá tudo certo. É isso, a vida é assim. Você no Pesolano. Aí, Eu gosto dele. Eu dinizado, eu tô dinizado. Você é dinizado? Não, o Pesolano, mesmo quando esteve na pior, que não há nada pior que o 20º colocado da Série A, nunca foi criticado por mim. Porque a gente tem que ver que às vezes não é só resultado, é como tá jogando. Porque uma hora quando joga bem, ganha, né? E ganha do Santos, ganha do Corinthians, empata com o São Paulo, tá tudo bem. Na retranca mais E agora tem o Grêmio, se ganhar, vou ficar mais feliz ainda. E Edu, vamos falar do São Paulo. Roger Machado, você que já foi treinado por ele, que aprova o treinador. Renata, assim, ontem era óbvio que o São Paulo era o favorito, teria que fazer um jogo tranquilo, mesmo jogando contra vento, contra chuva, contra todo mundo ali, o São Paulo era o favorito. Então eu vejo assim, o trabalho do Roger já entrou já meio duvidoso. Então o time ali da mudança, como a gente acabou de falar, a questão da saída do Crespo pro Roger, eu acho que isso que acabou dando essa pressão toda em cima do Roger. Mas o Roger está encontrando artifícios para que ele possa montar um time para o São Paulo. Ele já colocou 2 pontas, Ferreirinha, né, junto com o Arthur. Então ele está mudando às vezes a característica, porque nós aqui falávamos que o meio de campo do São Paulo era um dos melhores. Danielzinho, Marco Antônio e Bobadilha. Agora ele já acaba tirando o Danielzinho e já colocando atacantes. Então, acredito eu que ele vai dar conta do recado agora. Brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana eu acho difícil. Olha, o Danielzinho e o Lucas Ramon com o Crespo estavam jogando demais. E agora tá mudando, ele tem outra filosofia, é isso. Sai um técnico, o outro começa a implementar aquilo que ele considera que é certo. É isso, Sgarbi. Se contente. Apoia, Sgarbi. Contente. Meu Deus, cara. Mas é importante a vitória, né? Apesar claro. que o jogo foi feio demais, mas é importante a vitória. Chuva e trovoada 0, São Paulo 1. Vocês não querem o Cédric pro Corinthians? Vocês vão ter que levar agora o cara previsão do tempo. Do avião. O meteorologista. Só lembrando que na Sul-Americana apenas um se classifica por grupo. 15 segundos. E vai ser o São Paulo. Na sequência, a primeira coletiva do Fernando Diniz, já preparando o time para jogar contra o Platense, clássico no final de semana, diante do Palmeiras. Gostou da primeira coletiva, da chegada, conversa com os jogadores, outro estilo no timão? Renata, a primeira entrevista, a apresentação é igual o baile de debutantes. Tá todo mundo contente, né? O pai desfila com a filha, os amigos fazem recomendações. Tá secando, né? Não. É a verdade. Toda vez em qualquer clube é a mesma coisa. O presidente abraça, tira foto, faz filminho pro marketing. Só resolve ganhando. O Fernando Diniz tem todas as qualidades para fazer o Corinthians ser uma equipe forte. Desde que ele se preocupe com o sistema defensivo. Desde que se preocupe. Mas eu acho que é isso. Então vamos agora dançar uma valsa com o Fernando. Lembrei do time que vai fazer 15 anos. 7 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho. Me senti feliz e confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. É super normal um time que tem o tamanho da torcida do Corinthians e a força que tem o torcedor organizado. É aquele torcedor que vai lá no estádio e que às vezes ganha o jogo com a sua presença. E a gente sabe que o Corinthians muitas vezes ganha os jogos por conta dessa torcida que não para. Tá? Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. Eu acho que os jogadores aqui, a minha presença aqui é para ajudar aos jogadores a saberem lidar bem com isso e isso, de alguma forma, a gente tirar o que é positivo e transformar isso em jogo dentro do campo e trazer vitória. Porque o que acalma isso é ganhar jogo. É o que a gente tem que tentar fazer o mais rápido possível, que aí acalma todo mundo. Eu tenho uma relação construída com os jogadores de vínculos cada vez mais profundos. E aquele Diniz da beira do campo não é um Diniz que eu tenho a alegria de ser daquele jeito, porque aquele é um Diniz que consegue ajudar mais os jogadores. Obviamente que em algum momento você passa do tom, que você tem que saber se corrigir, isso é uma coisa que eu procuro fazer, mas aquilo tem um fundamento positivo, que é de ajudar o jogador, é de ir no encontro do jogador para ele conseguir fazer o seu melhor. E quase sempre, quando eu estou cobrando ali, é alguma coisa por falta de vontade, por ter deixado o time na mão.
Então tem uma causa justa naquilo. Então aquilo é uma coisa que faz parte do negócio e é uma coisa que muito mais ajuda que atrapalha. Às vezes, para quem está de fora, não entende. E eu, sinceramente, eu não teria o que ganhar com aquilo, porque eu tenho uma grande disposição. Os jogadores já vão sentir o seu dedo no próximo jogo? Não vão sentir o dedo. Esse assunto do Sgarbi. Mas eu vou passar para o Everton Guimarães, que quer uma resenha aí com o Marco Aurélio Cunha, trocar uma ideia. É isso, Everton? Renata, com o Marco Aurélio Cunha, com o Chico, com o Sgarbi e com a turma da Timão Press. Capelanes, Ronaldo e Ulisses, que lamentavelmente não está aí. Falando mal de Fernando Diniz, vai Everton Guimarães. Comece o programa, foi vamos apresentado? Não, pelo contrário. Você está querendo adiantar o que eu estou pensando. É o que só você fez desde que ele foi anunciado. Você está querendo só o que você falou. Peraí que você vai ouvir. Dá só uma seguradinha aí. Quando foi anunciado o Fernando Diniz, eu disse aqui, já chega demitido e a única coisa que vai segurar ele no cargo são vitórias. Todos os técnicos são assim. Todos são assim, seu cavalo. Aí, o que o Sgarbi disse agora aí? O Sgarbinho disse, o que vai segurar o Roger no cargo são as vitórias. Ninguém disse nada. Aí o Marco diz, o que vai segurar o Diniz no cargo são as vitórias. E aí a Timão Press caladinha. Ninguém moveu uma sobrancelha para contestar. Mas desculpa. Porque todo mundo é assim, a galera quer... Quando eu tô aí, vocês pipocam. Quando eu tô no link, vocês ficam todos bravinhos. Calma, você acabou o almoço. Você quer, Everton, você quer que a gente bata a palma pra você porque você falou que o céu é azul, irmão? Pô, se chegar um Klopp no Corinthians, vai ser. Se ele perder os jogos, ele vai cair uma hora, irmão. O de incoerências está no estúdio. E eu tô lamentando, inclusive, que o Capelanes não tenha se manifestado contra as incoerências ditas aí por vocês. Mas não há incoerência. Não há incoerência nisso. Esse menino tá louco. Qual é a incoerência? Se o treinador não ganha, ele é demitido. Ele mesmo disse isso. Ele mesmo falou isso. Ele foi campeão há 2 meses. Traz a insulina que o Everton tá delirando. Doutor, tem insulina aí pra aplicar no menino? Né? Eles disseram a mesma coisa. Você tem má vontade com o Diniz. Você tem má vontade com o Fernando Diniz. Só porque ele não é amigo do Pedrinho. Só porque ele não foi bem no Cruzeiro. A perseguição do Sgarbi está para Roger, como a do Everton está para Fernando Diniz. Está claro isso aí. Desculpa, ó, primeiro Capelanes, não coloca mais meu nome na tua boca, irmão. Eu tô perseguindo. Eu não tô criticando ninguém aqui, irmão. Eu tô na minha. Elogiei o Roger que ganhou o jogo. Você persegue o Roger da mesma forma que o Everton persegue o Diniz. Às vezes, no comando técnico de um time, lá está uma figura que não é a sua preferida, mas você não vai deixar de torcer para um time por causa disso. Pelo contrário, você vai torcer para qualquer treinador que está lá comandando esse time ganhe. Não. Aqui tem gente que torce pra própria tese. Quem torce contra a Neste programa tem gente que torce pra própria tese. O Sgarbi seca o São Paulo pra depois... Irmão, eu avisei. Me desculpa. Você não sai pra ele. Você seca a seleção brasileira pra falar. Eu avisei. Você é caçador de incoerências. Vão caçar a sua incoerência. Você seca a seleção brasileira pra falar que tem razão. Desculpa. Você torce pra tese. Você torce pra tese na seleção. Você é caçador de fralda cheia. Aqui está um torcedor brasileiro que vai torcer pro Brasil na Copa. Nunca. Mas eu sou realista, não vai ganhar. Depois eu vou sentar aqui no meu palanque e vou falar. É isso. Eu avisei. Você é caçador de fralda cheia. Você vai dizer que eu não vou ganhar na loteria, é claro, é muito mais difícil. Ô, gente, Edu Dracena, você que vive num mundo da felicidade plena, pura, abastada. Que isso? É isso. Você vê que quando... Abestado. Ele vive num mundo que nós não pertencemos. É isso, gente. Como é que você se sente vendo esse tipo... O Cicinho tá morto. O Cicinho, gente, saiu crespo. Ele não consegue nem ser volúvel. Morreu. Ele ganhou. O Sgarbi é um desânimo. Até com anemia ele tá. O Ronaldo fica... Diniz... E o doutor? Eu tô dinizado. Eu torço pro meu clube em qualquer circunstância. O doutor, ele é mais reflexivo. Ele pensa. Depois eu te conto. O doutor é fralda cheia também. E o Capelanes é só a seleção brasileira, tudo contra. É isso. Vamos pra seleção argentina. E o Cici tá procurando uma Arboleda. Você já
foi capitão em inúmeros clubes, uma carreira de várias batalhas. O Diniz, na sua opinião, dará certo no Corinthians? Porque já tem que ganhar na Libertadores ou, no mínimo, empatar na Argentina. E domingo não pode perder pro Palmeiras. Renata, eu gosto do trabalho do Diniz. Eu gosto da filosofia de trabalho. O dia a dia dele também é bacana, é leve. Não é aquela coisa que ele transmite na beira do campo ali, num jogo ali, que acaba cobrando os atletas. Agora, no dia a dia, é fácil de lidar com ele. Então, eu tô torcendo para que ele possa fazer um bom trabalho, mas só depois de domingo, porque domingo ele vai tomar taca e vai para a zona de rebaixamento. Não foi você que demitiu o Diniz lá? Não foi eu não, que eu já tinha saído. Vai, toma, Chico. Ele volta amanhã. Sai em dezembro e sai do outro ano. Vai desavisar. Nossa, machuca, acabou com o Chico. Vocês não estão bem hoje. A normalidade fugiu do jogo aberto nessa quarta-feira. Atenção, fiel corintiana. Opa, fala comigo. Diniz falou sobre Memphis Depay, então vai bater tiro de meta. Inglês? Corinthians! Ai, Corinthians! Eu espero, de fato, que ele fique. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente pro futebol brasileiro, porque é um jogador, uma superestrela mundial. É um jogador que, desde quando ele chegou no Corinthians 24, ele foi muito importante, sabe, naquele momento quando ele chegou e o que aconteceu já em 24. Os momentos decisivos das conquistas recentes do Corinthians, ele sempre teve muito presente, muito atuante. E a gente, quando vai jogar contra, você sabe que é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento, que tem um brilho especial. Não é casualidade, é um jogador que se reconhece como um grande jogador, gosta de estar no Corinthians, gosta de estar no Brasil e gosta de ser decisivo e tem carisma para isso, né? Ele é diferente. Então, assim, é muito difícil a gente ter um jogador desse quilate jogando aqui no Brasil. Então, eu espero muito que ele fique e quero muito construir uma história junto com ele. Espero que ele fique aqui por bastante tempo e consiga cada vez mais erguer taças pelo Corinthians. Ronaldão. Você gostou, bebê? Não faça essa cara de paisagem, é com você mesmo o assunto. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Memphis Depay e Diniz vai dar match, vai combinar? Sabe por quê, menina? Posso resumir a entrevista Você gosta de dar um match, né, Sgarbi? O match vai acontecer pelo seguinte, é a vontade de comer com o prato. Conte-me mais sobre ali isso. É só união. Esse ditado É só se aproximar, porque um tem a qualidade. Um tem a qualidade. O outro tem a vontade, a força de ensinar. E Você ouviu o Chico? Vocês percebem, o Chico tá blogueirinho agora, eu vou olhar pra cara dele. O Corinthians agora, ele tem o professor. E a galera com a boca aberta, sabe aquele ninho cheio de pessoas. Quem tiver com a boquinha fechada, doutor, não vai comer. Não vai comer. Quem tiver com a boquinha fechadinha, não vai comer. Agora, aquele que tiver com vontade, vai voar, vai sair do ninho voando e vai ser campeão junto com o Diniz. É essa a ideia que eu tive. Campeão? Depois que. Sim! Vai ganhar o quê? Esse ano já ganhou. Já foi a Supercopinha aí que ninguém ganhou. Mas essa é do Dorival, essa é do Vai Dorival. começar já amanhã. Vocês vão se surpreender com o time do Corinthians amanhã. Eu tô dizendo isso pra vocês aqui, eu estou falando. Eu, Ronaldo Giovanelli, estou falando pra você que é o seguinte, pra vocês, seus cavalos. Amanhã o Corinthians já muda de cara. Não é esse time morto que tava na mão do Dorival e os seus dedinhos. É diferente. É o cara que vai cobrar. Ô, perninha! Ô, Cici, vai atrás da boleda! É assim. Não vai ser aquele negócio. É onde você tá, onde você não tá. Com ele, né, Renata, não foi massacre não, hein? Foi um time retrancado que ganhou de 1-0 lá. É assim. É na Messi, fuça não tá do de cara. férias, não, Não Messi. vai mandar e-mail. Não vai ficar mandando e-mail pra ninguém, o Diniz. Ele vai cobrar dentro de campo. Mas quem mandava e-mail? Quem mandava e-mail? Calma, mas só pra entender, ele tá falando então que o Corinthians vai começar a se dar bem no jogo de Libertadores. Nossa, Ou vocês jogaram contra o vento no troféu apêndice. Não, se você falasse que era um jogo assim de Campeonato Brasileiro, Vocês Copa do jogaram o Brasil... apêndice ontem e quase perderam pro vento e pra chuva. Platense, você vai ver o que o Platense vai fazer amanhã. Mas o Platense não é campeão argentino? Toma, Chico. Você vai ver o que o Platense vai fazer. Porque eu tava ontem olhando as Mas informações. o Corinthians não é campeão da Supercopa. E da Copa do Brasil. E da Copa do Brasil. Então, a Copa do Brasil não é um troféu apêndice. Depois do Tolima Day vai ter Platense Day. Não, o Tolima Day agora tá contratando Arboleda. Só eles acharam. O Tolima empatou. Posso dar uma teoria aqui? Pode. Pega que dia que é hoje aqui, doutor? Me ajuda, dia 8? 8, então depois eu falo. Peraí, no ao vivo, no ao vivo. Segurado, Capela.
a sua manifestação. Eu tenho uma teoria e me preocupa. Eu adoro o Diniz, tá? Como pessoa. Lá vem. Agora eu vou analisar a questão profissional. O Diniz ele chega com uma pressão, como qualquer outro treinador chegaria no Corinthians, um time desse tamanho, com as pretensões da temporada, de Libertadores, do caramba 4. Corinthians está à beira da zona de rebaixamento. E aí a torcida ainda tem o discurso que é o seguinte: tá só começando o campeonato. Tabela. O que vai acontecer? O Diniz vai esquecer o Campeonato Brasileiro, poupar, focar nas competições de mata-mata. Isso é o que você tá falando, Não né? vai ganhar o mata-mata e quando tiver que recuperar no Campeonato Brasileiro, às vezes fica tarde. Então, que você não ouviu a deixe de entrevista lado dele? Eu ouvi. Você Eu não ouvi ouviu, então. inteiro. Pra você falar essa besteira, você não ouviu o que ele falou. Ele falou que cada jogo, cada jogo é uma guerra. O treinamento é uma guerra, é uma luta, é uma guerra. Ele falou isso aí só. Não. Ele chamou o Rambo pra conversar com a turma ontem. E você tá aí falando essa besteira. Não tem que esquecer. Não sei de onde você tira tanta besteira pra falar no programa. O futebol cobra lá na frente. Essa teoria da Vocês vão cueca lembrar cheia. o que eu tô falando hoje, dia 8 de abril. Hoje temos Palmeiras na Libertadores. Não, ainda não é palpite, não. Tá prévia, já apresentando. Palmeiras enfrentando o adversário colombiano Júnior Barranquilla. Jogo que não vai acontecer em Barranquilla, e sim em Cartagena. Aqui está a prévia do Palmeiras, super vitaminado. E olha, que ainda não tem Vitor Roque e daqui a pouco terá Paulinho. Edu Dracena. Com esse time aqui, o Palmeiras, na sua opinião, volta com vitória da Colômbia? Com certeza, Renata. Voltará com a vitória sim, porque esse time aí já está acostumado a jogar, está bem entrosado, por mais que você falou muito bem os desfalques, são desfalques bem importantes ainda. Agora, a gente sabe que é a maneira que o Abel gosta de jogar e rumo à glória eterna, porque a gente já conhece bastante isso aí, né? Eu quero uma também. E olha só, a gente quer olhar mais o Arthur, que é um jovem que parece ser bem promissor, já que o Piquerez está machucado, está fora de combate. O Giai subiu de produção, chegou à seleção argentina. A dupla de zaga do Palmeiras é super confiável em qualquer Murilo competição. voltou a jogar bola. Claro, essa dupla, Andreas Pereira e Marlon Freitas, parece que eles jogam há 3 anos juntos. Verdade. E aí na frente ele vai de Maurício, que tá ganhando confiança, o Alan, que é aquele motorzinho, velocidade. Tem que voltar a jogar bola, hein, Renata? Tem que voltar a jogar bola. Você acha que tá... Tá, deu uma caída de produção aí o Alan. É jovem, tá oscilando, Edu. Nada melhor que uma Libertadores, né, Edu? E aí o Arias, que está arrebentando ao lado do Flaco Lopes. Arias, gente, que jogador é esse? Joga muito. Vai jogar em casa, né? Mas é no final de semana. Contra o Corinthians. Teve gente que falou que ele ia fazer gol contra o Corinthians, mas não vai, tá suspenso, bebê. Cara, agora a Avenida Arthur Murilo lá vai estar aberto hoje. O primeiro volante, cara, pela qualidade dos dois. Aí testou Aníbal Moreno, Emiliano Martínez nos últimos anos. Aí ninguém se firmou porque não precisa, cara. E no finalzinho, quando quer fechar a casa, põe o Lucas Evangelista, né? Ele tem as artimanhas. O elenco é muito bom. Então... E palpite! É a hora. É a hora. Você começa, Ronaldo. Eu? Barranquilla e Palmeiras. Vamos falar um pouquinho dessa Avenida Arthur Murilo aí, que o pessoal vai passar que nem... 2-0. Júnior. Sgarbi. Pode falar torcida aqui, porque o da Pena tava muito secando São Paulo. 1-0 Barranquilla. É Júnior. Marco Aurélio Cunha. Palmeiras joga muito bem fora de casa, faz um gol, retranca, fica esperando o segundo. 1-0 Palmeiras. Capelães. Se entrar com essa escalação, perde. O Júnior Barranquilla é muito veloz, principalmente os lados do campo em que o Palmeiras não é forte. Ele assiste o Júnior Barranquilla vai vencer esse jogo por 2-1, me cobrem amanhã. Chico Garcia. O Palmeiras na Libertadores é muito embaçado, mesmo fora de casa e na fase de grupos, então atropela. É 2-1. Cicinho tá quietinho, Cicinho. Porque analisando esse time procurando aí, Arboleda? você não vê ponto fraco, mas assim, tem que ser profissional, né? 1-0 Júnior Barranquilla. Eu vou de 2-0 Palmeiras. Edu Dracena, você não palpitou ainda pra este jogo. Olha, bestado! Eu vou falar pro meu amigo Chupetinha ali. 3-1 pro Palmeiras. Quem é seu amigo Chupetinha? Abestadinho. E domingo Eu não falei abestado, eu falei abastado. É o seguinte, eu serei plenamente profissional nessa quarta-feira, apenas analisando, observando tudo, anotando dados, estatísticas. Tô só treinando pro clássico. Semana toda, meu. E é isso, um beijo, uma boa tarde. Amanhã tem mais e o Neto chega com os donos da bola. Olha o tijolinho aí. Eu tô só pavimentando os tijolinhos, eu tô aqui, ó.